Nos anos de ouro de Hollywood, as luzes dos refletores não apenas iluminavam rostos perfeitos e sorrisos de porcelana. Elas também projetavam sombras longas e profundas que cheiravam a tabaco e álcool forte. Hoje, espiamos um mundo que não existe mais. Um tempo onde as lendas do cinema não apenas atuavam, mas sobreviviam aos seus próprios excessos com uma elegância que desafiava a morte. Começamos esta história com um brinde estranho. "Parabéns, Betty", diz um. "O mesmo para você, Spence", responde o outro. Parece um diálogo inocente, mas nos estúdios de filmagem daquela época, a realidade superava qualquer roteiro de ficção. Conta-se quase como um sussurro nos corredores dos estúdios que um famoso galã da época chegou a beber uísque de verdade durante 47 tomadas de uma mesma cena. A equipe de produção, preocupada, oferecia-lhe álcool falso, mas ele o rejeitava com um gesto firme. Ao final do dia, esse homem havia consumido licor suficiente para derrubar um regimento e, no entanto, continuava ali, de pé, recitando seus versos como se nada tivesse acontecido. Havia inclusive estrelas que, com uma astúcia quase infantil, injetavam vodka em laranjas com uma seringa. Caminhavam pelo set descascando a fruta com calma, e todos pensavam: que homem tão saudável como cuida da saúde. Mas a verdade era muito mais obscura. Não eram casos isolados. Durante décadas, os maiores nomes de Hollywood chegavam bêbados, trabalhavam bêbados e, de alguma maneira milagrosa, entregavam atuações lendárias que ainda hoje nos fazem chorar diante da tela. Richard Burton, o fogo que não se apaga. Se existe um nome que define esse incêndio interno, é o de Richard Burton. Burton não caminhava pela vida. Ele a atravessava com um fogo que brilhava tanto que todos temiam que acabasse por consumi-lo. O mundo falava de sua voz profunda, de sua presença cênica, de seu Shakespeare perfeito e, claro, de seu amor tormentoso com Elizabeth Taylor. Mas quem o conheceu de perto sabia que havia outra verdade, uma mais líquida e amarga. Burton bebia de uma maneira que não parecia real. Nos anos 60, mergulhou no círculo dos rebeldes de Hollywood, com uma rotina que assustava até os mais beberrões. O próprio Burton confessou que, em seus anos mais selvagens, conseguia terminar 3 garrafas de destilado em um único dia. Os médicos suplicavam para que ele parasse. Um deles chegou a dizer, olhando em seus olhos: "Mais um gole e você pode morrer." Burton o escutou em silêncio, assentiu com a cabeça e logo em seguida pediu uma vodka dupla. Esse gesto mostrava que seu hábito não era um vício, era uma parte de sua alma que ele já não conseguia separar de seu corpo. Seus momentos no set tornaram-se lenda. Em 1965, filmando O Espião que Saiu do Frio, a produção lhe ofereceu chá para simular o uísque. Ele recusou terminantemente. Dizia que o realismo era a única coisa que importava. Assim, despejou o Scotch autêntico em seu copo e prometeu que não precisaria de muitas tomadas. Mentira. A cena foi repetida 47 vezes. Cada vez que levantava o copo, bebia de verdade. Ao final tinha no corpo álcool suficiente para nocautear vários homens, mas manteve-se ereto, com a voz firme, até o diretor gritar: "Corta!" Ninguém conseguia acreditar que aquele homem pudesse continuar falando, e muito menos com aquela autoridade celestial. A loucura o perseguia por toda parte. Em 1964, enquanto gravava A Noite do Iguana no México, ele e Liz Taylor criaram seu próprio paraíso de calor, sol e tequila infinita. Frequentemente terminavam uma garrafa inteira por dia. Certa tarde, após beber 21 tequilas seguidas, Burton sentiu-se invencível. Caminhou direto em direção ao oceano com a ideia fixa de lutar contra um tubarão. Parecia uma piada, mas era sério. A equipe teve que correr atrás dele para salvá-lo. Sobreviveu por milagre, tendo quase 2 litros de álcool percorrendo suas veias. De onde vinha tanta sede? A verdade é simples e triste. Burton cresceu cercado pelo álcool. Seu pai bebia intensamente e ele simplesmente seguiu o mesmo caminho de pedras.
Nos anos 80, seu corpo começou a cobrar a conta. Em 1981, os cirurgiões descobriram algo aterrorizante. Anos de consumo fizeram com que o álcool cristalizado revestisse partes de sua coluna vertebral. Parece um conto de terror, mas era ciência. Os depósitos de álcool haviam endurecido ao redor de seus tecidos espinhais. Era a marca física de décadas tentando afogar a dor no licor. Burton morreu em 1984, aos 58 anos, após uma hemorragia cerebral. O álcool ficou ali, como uma sombra que finalmente o alcançou. W.C. Fields, A Arte da Embriaguez. Mas se Burton era o drama, W.C. Fields era a arte da comédia banhada em gin. Este homem de rosto redondo transformou a embriaguez em uma forma de arte, tanto diante das câmeras quanto fora delas. Fields nunca escondeu seu amor pela bebida. De fato, no estúdio, ninguém mais se surpreendia ao vê-lo com um copo na mão. Estima-se que ele conseguia consumir cerca de 2 galões de licor por dia. Isso são quase 2 litros de álcool de alta graduação, o suficiente para envenenar qualquer mortal. Mas Fields parecia florescer com isso. Nos anos 30 e 40, ele brincava dizendo que o álcool o tornava mais aguçado, mais rápido. Um colega confuso disse uma vez: "Ele continua bebendo, e de alguma forma continua sendo o mais engraçado de todos." Sua rotina era quase irreal. Por volta de 1940, ele bebia martinis em uma proporção de 6-1. Muito gin e apenas um suspiro de vermute. Começava suas manhãs com um copo grande de bourbon, seguia com mais 9 durante o dia e terminava com vários martinis. 10 copos de bourbon puro e 6 martinis derrubariam um elefante, mas Fields agia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seu personagem na tela se misturava com o homem real. O público via um bêbado adorável e pensava que ele estava atuando. A realidade era que Fields estava simplesmente vivendo sua vida diante das câmeras. Hollywood tentou freá-lo, os diretores se queixavam de seus hábitos, mas não havia como apagar aquela sede que, assim como em Burton, era o motor de seu gênio e, ao mesmo tempo, o princípio de seu fim. Estas são as histórias de homens que beberam o mar e tentaram lutar contra tubarões. Homens que transformaram sua dor em lendas e seus vícios em atuações que o tempo não conseguiu apagar. Se Richard Burton era o fogo dramático, W.C. Fields era a resistência cínica. Para ele, as regras dos estúdios de cinema eram meros obstáculos que ele devia saltar com um gole na mão. Quando os diretores, fartos de vê-lo cambalear, proibiram a entrada de frascos de bolso no set, Fields não se abalou. Ele simplesmente encheu uma garrafa térmica enorme com gin puro e colocou uma etiqueta que dizia suco de abacaxi. Se um diretor o repreendia por dar goles constantes durante uma cena, ele respondia com uma calma gélida que era apenas limonada. Mas a equipe não era boba. O cheiro que emanava daquela garrafa não lembrava nenhuma fruta conhecida na Terra. No entanto, por trás das piadas, o fim parecia próximo. Em 1942, durante as filmagens de 6 Destinos, Tales of Manhattan, o tremor em suas mãos era tão evidente e sua voz estava tão arrastada que o material gravado ficou simplesmente imprestável. Tiveram que apagar suas cenas. O gigante estava desmoronando. Houve momentos, contudo, em que sua escuridão superou seu talento. Conta-se que em 1934, enquanto filmava no velho estilo, The Old-Fashioned Way, Fields sentia um desprezo visceral por seu colega de elenco, Baby Leroy, uma criança de apenas 2 anos. Um dia, em um ato que hoje nos pareceria criminoso, Fields colocou o uísque na mamadeira do pequeno. O bebê ficou atordoado, incapaz de atuar, e a produção teve que encerrar o dia. Enquanto a equipe estava horrorizada, Fields ria entre dentes. Ele conquistou a pulso a fama de velho bêbado e malvado de Hollywood, um papel que, na verdade, nunca tentou desmentir. Mesmo quando seus rins começaram a falhar e o delirium tremens, aquele estado de alucinações e tremores, o perseguia nas noites, Fields continuava disparando frases afiadas.
Dizia que nunca bebia nada mais forte que gin antes do café da manhã e que evitava a água, porque os peixes vivem nela e fazem coisas que é melhor não mencionar. Ele calculava ter gasto $200.000 em uísque, uma fortuna que se esvaiu em sua garganta. No dia de Natal de 1946, o homem que fez milhões sorrirem morreu de uma hemorragia massiva. Dizem que seu último desejo foi mais um gole, um brinde final antes que as cortinas se fechassem. John Barrymore, o perfil quebrado. Enquanto Fields era o cômico rude, John Barrymore era a realeza. Chamavam-no de o grande perfil, porque nos anos 20 e 30 não havia um rosto mais admirado em todo o mundo. Mas por trás daquela mandíbula perfeita e daqueles olhos profundos, escondia-se um menino que havia começado a beber aos 15 anos. Com uma honestidade cansada, Barrymore admitiu anos depois que fora um bêbado crônico desde a adolescência. A semente foi plantada por seu pai, Maurice, um ator de teatro que dizia aos filhos que cambalear era um sinal de força e que os homens fracos precisavam ser levados para casa nos braços. O jovem John cresceu, acreditando que o licor era apenas mais uma ferramenta de seu ofício, tão necessária quanto a maquiagem ou o roteiro. Mas o sucesso tem um preço. Em meados dos anos 20, algo em sua mente se quebrou. O álcool começou a devorar o que há de mais sagrado para um ator: a memória. Isso aterrorizava os diretores. Logo, as equipes de produção tiveram que escrever seus diálogos em lousas colocadas logo fora do alcance da câmera. Se você olhar seus filmes dos anos 30, poderá notar como seu olhar se perde além de seus colegas de cena, tentando ler desesperadamente suas próprias falas. Seu rosto, antes esculpido, tornou-se inchado e cansado. Barrymore não se escondia. Ele levava sua própria bolsa de bebidas para o trabalho e enchia os copos de cena com gin de verdade. Em 1941, em seu último filme, interpretou uma versão decadente de si mesmo, uma verdade que doía ver. Em um momento das filmagens, recitou um fragmento de Hamlet com uma força tão repentina e pura que todo o set ficou em silêncio. Houve lágrimas nos olhos dos presentes. Mas então, Barrymore quebrou o feitiço, lambeu os lábios e brincou dizendo que era o gin com o gosto mais estranho que já havia provado. As pessoas não sabiam se riam ou se choravam. Morreu em 1942, aos 60 anos, mas parecia um ancião de 80. Cirrose, insuficiência renal, pneumonia. Ele tinha de tudo. Mesmo em seu leito de morte, manteve seu espírito zombeteiro. Quando seu amigo John Fowler se aproximou para ouvir suas últimas palavras, Barrymore lhe sussurrou uma pergunta brincalhona sobre se ele era o filho ilegítimo de Buffalo Bill. Soltou uma última risada e partiu. Spencer Tracy. A Tempestade Silenciosa. Finalmente chegamos a Spencer Tracy. Sua história é diferente, mais privada, mas não menos dolorosa. Tracy era o respeito personificado, um homem que ganhou 2 prêmios Oscar e que era admirado pela verdade natural que colocava em cada gesto. Mas, sob essa superfície de homem honesto e trabalhador, rugia uma batalha que quase ninguém via. Tracy cresceu em uma família católica irlandesa em Milwaukee, onde o álcool estava presente desde cedo. Nos anos 30, ele ainda conseguia controlá-lo, mas nos anos 40, o monstro cresceu. O estúdio MGM começou a temer seus desaparecimentos. Tracy costumava sumir em bebedeiras de 10 dias seguidos, conhecidas como binges, deixando as produções paralisadas. Aquelas interrupções custavam centenas de milhares de dólares. Eram dias de silêncio onde ninguém sabia onde estava a maior estrela do cinema. A frequência dessas crises era tamanha que seus biógrafos contam que a MGM, em vez de demiti-lo, começou a incluir essas perdas financeiras em seus contratos como se fossem um gasto a mais, como a luz ou o aluguel do set. Sabiam que Tracy era um gênio, mas um gênio que, de vez em quando,
precisava afundar no esquecimento para conseguir continuar respirando. Às vezes, o maior talento nasce de uma angústia que não tem palavras. Spencer Tracy, o homem que todos admiravam por sua naturalidade diante das câmeras, vivia uma versão do tormento que era, ao mesmo tempo, silenciosa e devastadora. Criado no rigor de uma família católica irlandesa em Milwaukee, Tracy não bebia apenas por prazer, bebia para desaparecer. Quando o mundo se tornava pesado demais, Tracy se trancava. Há histórias de arrepiar. Dizem que no hotel Beverly Hills, ele chegava a encher a banheira com água morna, despia-se e ficava ali sentado, cercado por garrafas de uísque, durante uma semana inteira, sem sair, sem comer. Apenas ele, a água e o álcool. Ao final dessas bebedeiras suicidas, o corpo lhe cobrava uma conta atroz. Tremores, alucinações e um arrependimento que lhe partia a alma. Seus amigos o encontravam doente, repetindo repetidamente que estava castigando a si mesmo. Sabia perfeitamente que estava se matando, mas não conseguia largar o gargalo da garrafa. Houve uma tarde, anos depois, que definiu sua luta. Tracy estava almoçando com o diretor John Sturges para falar sobre o filme Conspiração de Silêncio. Todos à mesa pediram martinis, exceto Tracy, que pediu café. Anos mais tarde, Sturges perguntou quando ele havia perdido a vontade de beber. Tracy olhou para ele com uma tristeza infinita e confessou: "Naquele dia do almoço, eu estava sóbrio há 5 anos e desejava aquele martini tanto quanto no primeiro dia em que parei de beber. Era uma guerra diária." Em 1945, após meses de sobriedade, ele se convenceu de que conseguiria lidar com apenas um copo. Aquele copo foi o estopim de uma explosão tão violenta que ele acabou internado no hospital Johns Hopkins. Ele vivia um ciclo cruel. Terminava um filme, comemorava bebendo 10 dias sem parar e depois voltava à sobriedade por meses, até que o ciclo se repetisse. Esse redemoinho arrastou aqueles que o amavam. Sua esposa, Louise, sofreu em silêncio, e Katharine Hepburn, que foi sua companheira por 25 anos, tornou-se sua enfermeira e seu escudo. Ela cuidou dele entre vômitos e tremores em banhos frios. Chegou inclusive a confessar que, em seus momentos mais sombrios de embriaguez, Tracy chegou a agredi-la. Não é algo de que se fale muito nas biografias douradas, mas era a crua realidade de um homem cujos demônios eram muito maiores que sua vontade. Errol Flynn, o pirata das laranjas injetadas. Enquanto Tracy afundava na culpa, Errol Flynn corria em direção ao abismo com um sorriso. Flynn era o rosto da aventura. Robin Hood, o Capitão Blood, o herói que saltava das sacadas com uma espada na mão. Mas, por baixo dessa fachada de ouro, sua vida era uma mancha borrada de álcool. Flynn bebia antes, durante e depois de cada cena. Às vezes, o licor lhe dava a coragem necessária para fazer suas próprias acrobacias. Outras vezes, o fazia tremer tanto que ele sequer conseguia segurar o roteiro. No set, todos sabiam de uma regra de ouro. Se Errol não estava bêbado, estava sofrendo de abstinência. Nenhuma das duas situações era fácil. Em 1948, durante as aventuras de Dom Juan, seu coração, já castigado pelos excessos, disse chega e colapsou em meio a uma bebedeira. A Warner Brothers quis demiti-lo 1000 vezes, mas não podia. O público o amava demais. Quando os estúdios proibiram o álcool nas filmagens, Flynn inventou seu melhor truque. Usava uma seringa para rechear laranjas com vodka. Passeava pelo set descascando a fruta com um ar saudável, enquanto as pessoas se perguntavam por que o cheiro de cítricos parecia tão forte. Se você o vir comendo uma laranja em um filme antigo, o mais provável é que ele estivesse ingerindo álcool de alta graduação. Seu amigo, o ator David Niven, resumiu sua vida com uma frase que ainda ressoa. Com Errol, você sempre sabia onde estava, porque ele sempre te decepcionava. Flynn apenas ria e pedia outra dose. Dizia que preferia seu uísque velho e suas mulheres jovens.
Trocou o uísque pela vodka porque lhe disseram que o cheiro era menos perceptível, mas não enganava ninguém. Chegava para trabalhar com os olhos injetados de sangue após beber garrafas gigantes de champanhe e rum. Jack Warner dizia que Flynn só era encontrado em 2 lugares: brigando ou perseguindo mulheres. Uma noite, sua bebedeira foi tamanha que ele roubou um distintivo de polícia e acabou na cadeia. Flynn vivia como se o amanhã não existisse, queimando sua vida em uma pira de excessos, enquanto o mundo seguia aplaudindo o herói da tela, que na realidade era um homem fugindo de si mesmo. Esses homens, Burton, Fields, Barrymore, Tracy e Flynn, não deixaram apenas filmes. Deixaram um aviso gravado nos celuloides. Eram gigantes que caminhavam no fio da navalha, entregando seu gênio ao público enquanto suas vidas privadas sangravam em copos de cristal. Eram os reis de uma Hollywood que brilhava por fora, mas que por dentro tinha o sabor amargo do gin e da solidão. A vida de Errol Flynn foi uma corrida contra o relógio que ele mesmo decidiu adiantar. Uma noite, após mais uma de suas famosas brigas de bar, caiu nocauteado. Quando acordou confuso e com o rosto marcado, a primeira coisa que fez foi procurar seu copo e continuar bebendo como se o tempo não tivesse passado. Mas o tempo não perdoa. Nos anos 50, Flynn era uma sombra. As pessoas diziam que, embora tivesse apenas 45 anos, parecia um ancião de 70. Em 1959, com apenas 50 anos, colapsou em Vancouver. Seu coração parou. O legista, ao abrir aquele corpo que um dia foi o mais invejado de Hollywood, ficou horrorizado. Seu coração e seu fígado estavam tão destruídos quanto os de um alcoólatra de 80 anos. Seus amigos, com uma mistura de tristeza e espanto, não podiam acreditar que ele tivesse aguentado tanto. Em seu enterro, em um gesto que misturava respeito com ironia, colocaram 6 garrafas de seu uísque favorito junto ao seu caixão. Disseram que era o mais justo, pois o uísque havia sido seu companheiro mais fiel, o único que nunca o abandonou, embora tenha sido o mesmo que o empurrou para a tumba. Peter O'Toole. O fogo azul e o deserto. Enquanto Flynn se apagava, um jovem de olhos azuis como o céu da Arábia acendia sua própria fogueira. Peter O'Toole era um gênio que conseguia assustar os diretores com seu talento e o mundo inteiro com sua sede. Durante as filmagens de Lawrence da Arábia em 1962, em desertos onde o álcool era proibido por lei, O'Toole e seu amigo Omar Sharif deram um jeito de contrabandear garrafas em suas malas. Quando as câmeras se desligavam, a Jordânia se enchia de seus risos e gritos em festas que pareciam saídas de um sonho febril. O'Toole não bebia sozinho. Formou uma irmandade de rebeldes junto a Richard Burton, Richard Harris e Oliver Reed. Eles eram chamados de Hellraisers, aqueles que despertam o inferno. Conta-se que em uma noite dos anos 80, O'Toole ficou amigo de um estranho em um bar. Beberam por horas até que Peter o arrastou para um teatro. Enquanto se sentavam na plateia, Peter sussurrou para o desconhecido: "Eu gosto desta parte, é quando eu entro em cena." Naquele instante, com a mente nublada pelo álcool, ele se deu conta de que era ele quem deveria estar atuando naquele exato momento. Levantou-se de um salto e correu para o palco, ainda com o hálito cheirando a bar. Seu corpo finalmente se rendeu nos anos 70. Uma pancreatite e úlceras hemorrágicas quase o mataram. Os médicos tiveram que remover grande parte de seu estômago e todo o pâncreas para salvá-lo. Aquela cirurgia mudou tudo. Ele se tornou diabético e teve que pisar no freio. Ainda assim, brincava com sua tragédia. "Uma vez parei de beber e foi a pior tarde da minha vida", dizia. Diferente de seus amigos, O'Toole chegou aos 81 anos. A sobriedade forçada lhe deu um tempo que Burton ou Flynn nunca tiveram. Mas seu passado estava cheio de caos. Ele caiu de camelos por estar bêbado, capotou carros no deserto e uma vez tentou alugar um avião só porque acreditava que a cerveja Guinness tinha um gosto melhor em Dublin. Ele dizia que a diferença entre um bebedor e um alcoólatra era que o alcoólatra roubava dinheiro da sua carteira, enquanto ele apenas pedia emprestado.
Por trás da piada, havia um homem que sabia que tinha caminhado perto demais do abismo. Oliver Reed, o gladiador da taverna. Se O'Toole era o fogo, Oliver Reed era uma rocha em busca de uma tempestade. Reed não apenas bebia, ele desafiava o mundo através do álcool. Suas lendas são quase mitos. Dizia ter bebido 100 pints de cerveja em 24 horas. Alguns não acreditavam, mas outros juravam tê-lo visto esvaziar copo após copo sem cair. Reed usava os bares como palcos para suas travessuras mais brutas. Tinha tatuagens em lugares que faziam as pessoas corarem e as mostrava sem pudor, só para ver a reação de horror dos outros. Suas cicatrizes no rosto não eram de maquiagem. Eram lembranças de brigas com copos quebrados em tavernas escuras. Para ele, essas marcas eram a prova de que vivia sob suas próprias regras. Em 1973, filmando Os Três Mosqueteiros, Reed começava a beber já no café da manhã. No meio da tarde, costumava perder a consciência no set, e a equipe tinha que acordá-lo com baldes de água fria. Os diretores aprenderam a filmar suas cenas bem cedo, antes que o dia se afogasse em álcool. Seu ato final ocorreu em 1999, em Malta, durante as filmagens de Gladiador. Reed entrou em um pub chamado The Seahorse. Lá estava um grupo de jovens marinheiros da Marinha Real Britânica. Reed, com 61 anos e um coração cansado, desafiou-os para uma competição de bebida. Eram jovens que tinham metade da sua idade, mas ele ainda se sentia o rei da taverna. Oliver Reed, o último duelo em Malta. Voltamos àquele pub em Valletta, Malta, chamado The Seahorse. Era 1999 e Oliver Reed estava no meio das filmagens de Gladiador. Naquela tarde, o velho leão não buscava descanso, mas sim uma última batalha. As testemunhas contam que a conta foi assustadora. 8 pints de cerveja, 12 doses de rum, meia garrafa de uísque e vários conhaques duplos. Reed, com 61 anos, desafiou os jovens marinheiros da Marinha Real para uma queda de braço. Ganhou várias rodadas, rindo e gritando com aquela voz de trovão que o caracterizava. Mas seu coração, cansado de carregar tantas décadas de excessos, deu um solavanco definitivo. Ele desmoronou ali mesmo, morreu a caminho do hospital, deixando um filme incompleto e uma lenda que nenhum roteirista teria sido capaz de inventar. Morreu como viveu, desafiando homens mais jovens em uma taverna escura. Richard Harris, o guerreiro que esmurrava carros. Se houve alguém que compartilhou esse fogo selvagem, foi o irlandês Richard Harris. Sua vida entre os anos 60 e 70 foi um turbilhão que ninguém conseguia frear. Harris não bebia para esquecer, bebia para explodir. Tinha uma força tão desmedida que suas noites se transformavam em viagens fantásticas e involuntárias. Ele mesmo contava com uma risada rouca que amava aqueles dias em que saía para tomar uma cerveja em Londres e acordava em outro país. Não era piada. Às vezes tomava um copo, mergulhava em um apagão mental e recuperava o sentido em uma cela de uma cidade estranha, a centenas de quilômetros de casa. Acordar atrás das grades tornou-se algo tão comum que ele quase já esperava por isso. Quando o álcool assumia o controle, Harris perdia o senso de perigo. Dizem que ele caminhava entre o trânsito e esmurrava os carros com os punhos nus, gritando com os motoristas como se quisesse brigar com o mundo inteiro. Era um milagre que não terminasse esmagado sob as rodas. Em Londres, vivia no Hotel Savoy, e era tão assíduo no bar que os funcionários enviavam um mensageiro para buscá-lo toda manhã assim que as portas abriam. Nos sets de filmagem, sua sede era lendária. Durante Juramento de Vingança, 1965, tentou desafiar Charlton Heston para um duelo de sabres após uma discussão regada a uísque. Em Camelot, 1967, o diretor teve que parar tudo por uma semana porque Harris estava com tanta ressaca que não lembrava nem uma única linha de suas canções. Mas, no final dos anos 70, seu corpo lhe deu um aviso de morte. Harris, assustado pela primeira vez, trancou-se sozinho em um quarto de hotel por 2 semanas para passar pela síndrome de abstinência.
Sofreu alucinações, tremores e um terror puro, mas saiu sóbrio. Anos mais tarde, o mundo o redescobriria como o sábio Dumbledore em Harry Potter. Continuava indo ao pub, mas dizia que agora só bebia o escuro, a cerveja Guinness, e tinha deixado o pesado, o licor. Morreu em paz, tendo finalmente domesticado sua fera interna. Buster Keaton, o silêncio quebrado do Homem de Pedra. Para terminar esta crônica, devemos falar da tragédia mais silenciosa de todas, a de Buster Keaton. O mundo o conhecia como o Grande Rosto de Pedra, o gênio que conseguia saltar de trens em movimento sem mudar a expressão. Mas quando o cinema mudo morreu e chegaram os grandes estúdios como a MGM em 1928, Keaton sentiu que estava perdendo sua alma de artista. Foi então que começou a beber e, como ele mesmo disse, foi aí que tudo deu errado. Seus olhos, antes cheios de um engenho seco, tornaram-se vítreos, tristes e cansados. Em seu filme de 1933, Cerveja Grátis, What, no Beer? Nota-se que seu corpo já não tinha a agilidade de antes. Movia-se pesado, perdido em uma névoa de álcool. Suas bebedeiras eram fugas desesperadas. Durante as filmagens de O Homem das Novidades, Spite Marriage, 1929, Keaton simplesmente desapareceu. O estúdio entrou em pânico, procurando-o por toda parte. Finalmente, o encontraram no México. Estava há 2 dias bebendo sem parar, tentando esquecer que o mundo que ele havia construído estava desmoronando sob seus pés. Keaton não era um rebelde como Harris ou Reed. Era um homem quebrado que usava a garrafa para preencher o vazio de sua criatividade perdida. Foi o fim de uma era onde os homens eram de ferro na tela, mas de cristal diante de um copo. Hoje, os nomes de Burton, Flynn, Tracy, O'Toole, Harris e Keaton brilham na calçada da fama. Mas atrás de cada estrela há uma história de luta, de solidão e de uma sede que nenhuma quantidade de fama pôde saciar. Foram homens simples em sua essência, que amaram e sofreram com a mesma intensidade com que beberam. Talvez, ao ver seus filmes hoje, devêssemos brindar a eles, sabendo que cada atuação magistral foi, muitas vezes, um triunfo sobre seus próprios demônios. Buster Keaton, O Labirinto de Espelhos. Se a vida de Richard Harris foi uma tempestade de punhos e carros, a de Buster Keaton tornou-se um labirinto de espelhos quebrados. Sua queda não foi apenas profissional, foi um borrão emocional que roçava o surrealismo. Em um de seus piores momentos de embriaguez e esquecimento, ocorreu algo que nem o roteirista mais imaginativo teria escrito. Keaton casou-se com sua enfermeira, May Scriven, apesar de legalmente ainda estar casado com sua primeira esposa. Quando acordou daquele letargo de dias, Buster não lembrava de nada. Não lembrava dos votos, não lembrava da cerimônia, não lembrava da aliança. Ao recuperar a sobriedade, encontrou-se com uma esposa que não reconhecia diante do espelho. O matrimônio foi anulado pouco depois e sua primeira mulher pediu o divórcio de imediato. A imprensa se deliciou com a notícia. As manchetes gritavam deboches, transformando sua tragédia em uma rotina de comédia barata. Mas a verdade era um poço sem fundo. Ele estava tão perdido que sua própria vida havia se tornado um filme que ele mesmo não tinha visto. Entre 1932 e 1934, o mundo desabou sobre ele. Enfrentou o divórcio, a morte de seus amigos mais próximos e a ruína econômica. Mas o mais estranho era sua biologia. Os médicos notaram que, ao contrário de outros bebedores que desenvolviam resistência, para Keaton, bastavam 2 ou 3 goles para perder a consciência. Ele afundava rápido. Um par de copos no almoço arruinava toda uma tarde de filmagem. A MGM, o gigante que o havia contratado, perdeu a paciência e, em 1933, o demitiu sumariamente. O relatório foi curto e cruel. A culpa foi do álcool. Houve uma noite que resume perfeitamente quem era Buster Keaton. Em meio a um de seus desaparecimentos, um amigo o encontrou junto a trilhos de trem abandonados.
Ali estava o grande gênio do cinema mudo, rodeado de mendigos diante de uma fogueira. Estava bêbado, mas continuava atuando. Fazia piruetas impossíveis, tropeçava de propósito em caixas de madeira e rolava pela poeira para fazer rir aqueles homens sem teto até passar da meia-noite. Seus instintos eram mais fortes que sua bebedeira. Ele não sabia viver de outra maneira que não fosse caindo para que os outros rissem. Quando decidiu que não podia mais, Buster tentou parar de beber com uma coragem suicida. Fez isso sozinho. Trancou-se em uma pequena casa e enfrentou a síndrome de abstinência sem médicos nem remédios. Aquilo foi uma descida aos infernos. Passou horas inteiras agarrado a uma cadeira para não desabar. Mordeu a língua até sangrar para não gritar. Viu coisas que não estavam lá e lutou contra ondas de terror que o faziam pensar que o coração sairia pelo peito. Dias depois, saiu daquela casa destruído, magro e exausto. Anos mais tarde, com uma voz cheia de uma calma triste, disse a um amigo: "Comecei a beber, e foi aí que perdi tudo." Não havia raiva em suas palavras, apenas uma aceitação silenciosa. Sabia que seu gênio e sua ruína haviam nascido do mesmo lugar. Hoje percorremos os corredores sombrios de uma Hollywood que não existe mais. Vimos Richard Burton desafiar os médicos com uma vodka dupla, Errol Flynn injetando vida em laranjas com vodka, Spencer Tracy escondido em uma banheira cheia de remorso e Buster Keaton fazendo piruetas para mendigos sob a luz da lua. Eram homens simples em suas necessidades, mas complexos em suas dores. Beberam para celebrar, mas acima de tudo, beberam para suportar o peso de serem lendas. Suas histórias nos ensinam que, por trás de cada grande atuação, de cada olhar eterno na tela, havia um ser humano lutando para se manter de pé. Ao apagar as luzes desta crônica, resta-nos o eco de seus risos nos pubs de Dublin, o cheiro de tabaco dos estúdios de Los Angeles e a certeza de que, embora o álcool tenha definhado seus corpos, não pôde tocar o fogo de seu gênio. Suas sombras seguem vivas no celuloide, brindando por uma glória que lhes custou a vida, mas que lhes presenteou com a eternidade, com a eternidade, com a eternidade, com a eternidade, com a eternidade.